Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez o querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e hoje nós vamos falar sobre uma só voz. Antes de eu passar a palavra para ele dar boa noite, para falar alguma coisa, eu vou ler a sinopse que eu enviei para vocês, para assim você já, antes de começar, em casa, por exemplo, assim, às vezes eu chego em casa, tá o pessoal assistindo um filme, né? Aí eu fico, que filme é esse que vocês estão assistindo? Ah, sei lá. Eu acho incrível. Eu acho, como é que vocês assistem um filme que vocês não sabem o nome? Ah, sei lá. Então eu já sou, quer dizer, tem gente que não liga para essas coisas, mas tem gente que liga. Eu quero me posicionar, quero me situar. Às vezes quando dizem o nome do filme, eu já vou ver a sinopse antes, para já... Até para ver se vale a pena Perfeito. Investir uma hora de vida naquilo. Então, isso, por isso que eu vou ler a sinopse para vocês, apesar de que vai valer a pena. Depois da sinopse vocês vão gostar. A maioria de vocês, alguns de vocês recebem, porque estão inscritos no mailing do Vida Inteligente. Outros não. Então, eu vou ler o teor que as pessoas receberam do que nós vamos falar hoje. Para Aristóteles, os animais têm capacidade de entendimento entre si, designando entre eles o que lhes causa prazer para que possam buscá-los e recusar aquilo que lhes causam dor. Só os homens gozam do logos, que é dado pela natureza, para que entre eles possa existir as informações sobre o que eles são úteis, sobre o que lhes são úteis ou prejudiciais, justos ou injustos. E é isto que se torna o homem como o único animal que tem capacidade de pensar e falar. É através dessa capacidade que ele consegue dominar seus instintos, seja qual for. Mas passados milênios da presença do ser humano na Terra, por que ainda não somos uma só voz? Por que tantos desentendimentos? Então o assunto é bem amplo, esse aqui que nós tudo, essa sinopse que eu fiz e enviei para vocês por mala direta, e é isso que nós vamos tentar hoje definir ou achar as razões, ou buscar algumas razões de ainda não sermos uma só voz, continuarmos a ser, apesar de ter sido uma questão figurativa, né, a tal Torre de Babel, onde as pessoas não se entendiam, parece que essa Torre de Babel ainda está bem viva hoje. Então vamos falar sobre isso. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo 100%. É mesmo? Sempre tá. Aqui eu vou começar o programa assim, porque num desses programas que nós gravamos esses dias aí, eu não lembro qual era o título agora, as pessoas depois no YouTube, eles fazem os comentários, né? A maioria das pessoas adora, mas sempre tem um outro que não gosta e tudo isso aqui tá lá. A gente não apaga nem nada, deixa a liberdade de expressão. Quem se expõe é para isso mesmo, quem sai na chuva é para se molhar. E um desses programas aí foram um monte de comentários maravilhosos, quer dizer, 99% de comentários sensacionais. E aí um dos nossos telespectadores, né? Não tem nada de mal isso aqui, só vou contar esse detalhe, que não estou identificando ninguém. Disse assim, pô, quanto pigarro! Foi esse o comentário dele no YouTube. Aí eu peguei lá e respondi, eu falei, caríssimo irmão lá, não sei como é que eu escrevi tudo, deixei um fraterno abraço, tudo. Falei, puxa vida, durante 1 hora e pouco que teve a gravação do programa, o teor do programa, você só reparou no pigarro? Ou que bom que todo defeito foi isso. Então, que legal, né? Pelo menos é o pigarro que incomodou ali, mas tudo bem. Então é isso. E aí, fora, como é que estão as coisas aí? Olha o pigarro aí, hein, Jorge? Depois... Tem uma coisa muito interessante. Primeiro está tudo bem, né? Tá tudo bem. Obrigado isso pelo aí. convite, Isso está tudo sensacional. Né? Obrigado pelo convite para vir conversar. Obrigado a vocês que vão nos ouvir, né? Por isso uma aí. hora. Seja uma hora bem usada da vida de vocês. Outro dia eu não tenho interagido muito nas mídias sociais porque primeiro porque daí está um mundo desconhecido, né? Então assim, de uns anos para cá ficou muita agressividade, muita violência. Então é um ambiente que por mais que você tente entrar protegido, daí nunca dá muito certo. Mas aí eu fui interagir numa mensagem, acho que até no grupo do Vida Inteligente, e aí no segundo ciclo de interação, a pessoa que eu respondi, porque eu coloquei a minha visão com relação
a questão da liberdade, da opressão, da felicidade e tal. E a pessoa falou assim, para você o mundo é todo maravilhoso porque você nunca sofreu e você é branco. Você Nossa, eu não li isso aí, não. Ela falou assim, você é branco, tem olhos claros, né? E nunca sofreu, então, por isso a tua visão de vida. Daí eu li aquilo, aí cada um tem direito de expressar a sua opinião. Com certeza, né? Claro. Eu respeito muito isso. Eu li e daí eu me compadeci porque, como é complexo daí emitir julgamento sem conhecer a outra pessoa, né? Tanto é que daí eu nem interagi mais, acho que aquilo dali foi um ponto final de discussão, porque daí não havia mais condição de... E não fiquei ofendido, nada, não é? Só que daí, assim, para argumentar, aí tem que começar a contar detalhes do que a gente chama de vida de cada um. Isso. E a vida de cada um é a vida de cada um, né? Isso, aumenta muito. Agora, se cor de pele, cor de olhos... fosse sinônimo de felicidade, puxa vida, né? Seria tão bom, né? Ou inexistiria, né? Exatamente, porque há certo tempo, né, não existia essa pluralidade de seres, né, de matizes, e aí hoje não existe um só, todo mundo é misturado, é como se fosse tátua, né? Não existe um tátua puro, então são 7. Mas a gente não pode... 5 manifestos, 2 em potencial. Sim. Esses 5, cada um tem em si os outros 4, senão não funcionava. Então, você tentar analisar o outro ser humano pelo que você vê dele, fica... Você mesmo ensinou aqui um monte de vezes que se eu estou falando alguma coisa, porque essa coisa está em mim. Então essa pessoa que foi a sua interlocutora, ela estava muito incomodada internamente com algumas situações que ela enfrentou na vida. Não, talvez... Né? Senão ela não falaria, não incomodaria? E foi alguma coisa parecida com isso que a gente está falando de... Você pergunta como é que está, eu digo assim, está sempre mais que 100%, está tudo maravilhoso. Né? Aí o fato de estar maravilhoso, aí está maravilhoso porque isso, porque aquilo. Aí a pessoa tece um conceito do que seja maravilhoso para ela, né? Eu uso isso aqui e todo mundo tem condição de corroborar com o que eu vou falar agora. Você assiste os jornais, os telejornais, e aí vai para o Nordeste, onde tem toda aquela miséria que a gente conhece, vão entrevistar aquelas pessoas de pau a pique, que não come nada, que não cresce nada porque o milho cresce 2 centímetros e morre. Aí as pessoas perguntam, como é que estão as coisas aí? Então, graças a Deus está tudo bem. Eu acho que o sol está aí, vai chover amanhã, tem uma esperança e está tudo bem realmente. Então, para nós que olhamos aquilo lá, como é que pode estar bem ali? Mas as pessoas realmente estão se sentindo bem. Muito melhores do que qualquer um de nós. Aí vem a questão da expressão que você usou, de que daí no Nordeste tem miséria, né? É que a gente teria que conceituar o que é miséria. Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que a única miséria que existe mesmo é a miséria de alma, né? E a miséria de alma, ela independe daí do estado social e independe até de o quanto a pessoa tem para comer ou não. Sim. Né? Aí o verdadeiro miserável é aquilo que daí tem uma alma, né, conturbada, e aí para esse não tem remédio a não ser que ele mesmo se construa, né? Para a pessoa que tem fome, aí você consegue mitigar a fome dando alimento, né? Mas para o que é miserável de alma você não consegue mitigar. Nunca vai estar satisfeito, né? Porque o alimento você nunca pode dar, é diferente, você oferece, e aí aquilo tem que ser processado para daí alterar. Outro dia, daí num grupo no WhatsApp, veio uma mensagem de uma pessoa daí num restaurante, assim, tipo bandejão, e aí ele tinha feito um prato assim, mas tipo assim, aquele bandejão que você paga R$1 e come o que quiser, sim, né? Tinha desse tamanho, então, né? Dessa altura, assim, e aí, assim... 500 comentários, assim, uma piada diferente da outra, isso, né? Diz que o funcionário foi demitido depois de uma semana, né? Não era isso aí? Alguma coisa assim? Mas porque o prato dele era sempre desse tamanho aqui. Mas assim, aí um comentário jocoso após o outro, assim. Claro. E aí eu não me entristeço, mas assim, eu me compadeço porque é uma percepção mais complicada, né? E aí eu comentei o meu desejo
é que aquela pessoa tivesse a condição, que o karma lhe desse previsibilidade para ele saber que amanhã ele teria comida novamente. Então, ele não precisava comer hoje o suficiente para uma semana, porque podia comer um pouquinho hoje. Então, como ele não sabe o dia de amanhã, né, e a vida dele pode ser mais conturbada, então ele ia comer tudo o possível até quase morrer. Por quê? Porque não sabe se ia ter de novo. Então, o que eu desejei, que a vida, que karma lhe desse previsibilidade, né? Com certeza. Como meu comentário foi muito sério, eu fui expurgado do grupo, né? Sério? Porque era um grupo que era para brincadeira, não era para falar sério. Não era para falar sério. Então é o tipo de visão que a gente tem que manter, para que daí em a gente dando uma chance ao outro e compreendendo o que vem a ser os mistérios da vida do outro, a gente consiga desenvolver humanidade. No momento em que a gente desenvolver o que se conceitou como humanidade, que é desenvolver a fraternidade para com tudo e para com todos, a gente se aproxima de um único idioma. De um único idioma, de uma só voz. Tudo isso aqui que nós estamos falando é exatamente isso. São fatores que nos afastam de termos uma só voz por enquanto. Então essas pequenas coisas que a gente identificou aqui, que todo mundo pode identificar outros no seu cotidiano, é exatamente isso. E não tem nada de, assim, a gente comenta, como você fez, mas não tem nada de errado no comentário, nem desconstrutivo. É só para a gente aprender, para a gente ver assim, quantos nuances, quantas cores tem a alma de cada um, quantos idiomas cada um fala, quantas vozes tem na alma de cada um, né? E é por isso que o mundo é assim como é hoje. Eu sempre uso o termo para definir o mundo hoje como um pandemônio, né? Que é o termo que o professor Henrique de Souza usava, mas tem um outro termo que até se citou, e a gente pode conversar sobre isso em seguida, que é um estado babelino, né? Assim, é uma Babel, né? Assim, onde todos falam e ninguém se entende, né? Há muitas vozes, né? E quando há muitas vozes não há uma voz. Sim. E como não há uma voz, ninguém se entende, né? O resultado desse que a gente vive hoje. Então é isso. Então já começamos bem assim, ilustrando um pouquinho como é o cotidiano, como são as coisas, né? E para a gente entrar isso aqui, por que a gente não tem uma só voz? Mas dentro disso que nós vamos tratar hoje, tem uma série de outras coisas muito importantes. Aguardem que vocês já vão ver. Vamos lá, pode seguir. Pode seguir. Espero que sim, né? Então, olá a todos, para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo. Agradeço de novo o convite, né, Grego? Para mim sempre é uma felicidade. Cada vez é a primeira vez, né? Sempre sim, porque é uma expectativa, um programa novo, único, né? Esse aqui são... Eu tenho uma expectativa grande, porque você não faz ideia de como... Eu espero você chegar e tudo isso aqui, a expectativa depois do tema, e depois ainda a gente falar como é que vai desenvolver o tema, e depois quando você vai embora, aí sai daqui, tira a câmera, vai lá, passa para o computador, depois vai ter edição, tudo isso aqui, a expectativa de ir para o ar, né? Então isso aí tem gente que precisa de condimentos para viver, né? Eu tenho de monte aqui, né? Porque eu fico temperando minha vida todo dia. Às vezes a comida não sai gostosa, mas tudo bem, né? A queima às vezes um pouquinho, mas é gostoso você fazer o que você gosta, e principalmente quando você faz alguma coisa útil para todo mundo. Cozinhar, né? É uma arte humana. E não reclamar quando a comida está ruim é uma arte divina. Essa é divina. Então... Ainda hoje de manhã minha filha disse, porque nós nos encontramos no ponto de ônibus, ela disse: pai, como você reclama? E ela me disse, tanto é que depois disso aqui, ela me mandou até um negocinho falando sobre a reclamação, que é reclamar, tem uma série de... É interessantíssimo isso aí. Reclamar duas vezes, clamar duas vezes, né? Então, a gente precisa às vezes disso aqui, alguém te dá um chacoalhão, ou fala, você está cozinhando errado, você está queimando a comida por causa disso, isso é muito bom. Então, a gente tem que estar atento a todas essas questões, né? Para poder deixar de reclamar, ou então... pagar pelo preço da reclamação. É ou não é?
Eu reclamo muito de você, né? Putz, esse. Mas não, ele reclama eu pago. Não, ele reclama com ameaças sérias, tipo assim, quando você chegar lá embaixo você vai ver. Isso quando mesmo. A lei te pegar, você vai ver. É verdade mesmo. Foi bom falar, porque aqui a gente fala na cara. Deixa você descer, seu Jorge. Deixa você descer que vai estar umas marretadas. Ele fica vermelho, porque é isso mesmo, a gente fala isso mesmo, eu falo isso mesmo aqui. Quando eu vou chegando no escritório, né, e aí eu cheguei hoje atrasado 4 minutos, no outro dia eu cheguei 10, né? Aí ele já veio dizer que eu sou um contumaz em atraso. Não, às vezes eu chego 20 minutos, 10 minutos mais cedo. Então tá. O dia que você chega mais cedo, eu não tenho problema. Aí quando chego mais cedo ele diz que vai chover. Vai, segue aí. Então, meu nome é Jorge Antônio Ouro, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso. A Augusta e Soberana Ordem de Santo Grau, discípulo de JHS. Eu tento ser, né? Eu sou membro, mas tento ser discípulo. Então... Vamos lá. Você falou da expectativa, né, do programa. E tem uma expectativa que é muito interessante, que a gente tem que levar em consideração, que é a expectativa daquilo que quer ser falado. Com certeza. Com certeza. Porque, você, assim, quando a gente vai conversar, primeiro a voz, né, do proto-indo-europeu, ver, que é falar. Então, o falar é quase uma linha comum de origem de poder em todos os idiomas, né? E então, quando você cria, né, intui um assunto e aí esse assunto implica a gente conversar um outro fragmentozinho de mistério, né? Então são coisas, e isso que é o interessante sobre a voz, sobre o falar, é que são coisas que nunca viram a luz do dia, nunca vieram à luz do sol. E como é que o invisível, né? Como é que o que existe no plano mental concreto, mental abstrato, ou Mahat, que é a mente universal, ou no plano búdico, que é o plano universal do amor divino, ou no átmico, que é o próprio plano da criação, ou no plano astral mais denso, que é o que compete aí à humanidade, como é que o que ali existe pode vir fazer parte da matéria mais densa? Como é que eles podem nascer no mundo humano? Como é que eles podem ser paridos ou tão paridos quanto qualquer um de nós foi parido pela mãe? Através da fala. Então, quando o assunto ele é engendrado, intuído, né, ou criado por você, e como aí todas as conversas são de improviso, então faz parte da beleza de vir conversar, e por isso eu gosto muito o fato de nunca preparar nada, assim, não tem essa preocupação de vir fazer uma demonstração acadêmica, essas coisas. Então isso dá ensejo a que aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente vai trocando ideia e vai surgindo, é aquilo que está pronto, está com densidade para vir à luz do dia, para vir ao sol. E de que maneira que vem? Através da voz, através do verbo. Então falar é parir. Criar. Tanto é que daí na gestação, o núcleo de inteligência que vai formar os órgãos da fala é o núcleo de inteligência que vai formar os órgãos de procriação. É exatamente a mesma coisa. Por isso que procriar ou criar fisicamente é igual procriar ou criar verbalmente, né? Por isso a responsabilidade do que falar, do quando falar, do como falar e dos poderes envolvidos na questão da fala. Então, essa ansiedade que se cria é como se assim, você está indo para uma assembleia e você está nos bastidores esperando ser anunciado, né? Então tudo aquilo que aquilo representa para você
está à espera que o teu nome seja dito para daí você então entrar e começar a falar. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui quando a gente vai conversar. E aí há uma ordem no que a gente conversa aqui, né? Qual ordem eu não sei, mas é a ordem que a coisa é falada. Porque e é uma coisa interessante que não é uma fala que está sobre o domínio da mente concreta, não é uma fala que está sobre o domínio da emoção, é uma fala que está sobre seu próprio domínio. E ela vai se engendrando na medida em que ela vai desenfileirando, ou na medida em que daí você vai e cria um caminho, cria um complemento, interrompe, faz uma pergunta, com faz certeza. Um comentário. Isso é então vai engendrando a totalmente coisa, imprevisível. A coisa em si, e ela sai o que ela, assim, é como se fosse um conjunto de vozes criado no silêncio de si mesmo, né? E aí então é verbalizado e sai esse assunto. E o elemento complementar a isso que a gente conversa assim, o que existe em cada um que está assistindo ou que vai assistir. Isso é uma coisa muito intrigante, porque às vezes a pessoa vai assistir e fala assim, e não acontece falar para você assim, puxa, Grego, eu ouvi lá o programa e vocês falaram exatamente o que eu estava precisando ouvir, ou exatamente o que eu queria ouvir, ou alguma coisa que eu tinha dúvida. E como é que acontece de daí aquela dúvida ser resolvida, né, por alguma coisa que já foi falada? É porque daí o conceito de tempo é que torna difícil para a gente compreender essa questão da fala. Bom, então, a voz, ela é o ato de dar matéria, né, de conceber aquilo que existe no invisível. Né? Então, no invisível onde? No plano mental, e veja como é interessante. A voz pode ser também som, né? Nós estamos falando de som. A voz é um som, né? E o universo é som também, entre outras coisas. Sim, né? O que mantém o universo é o né? Isso, é um som, é uma voz. É um som, né? Não é uma voz. Aí, assim, quando você tem porque a voz... A voz precisa de um mecanismo, de um instrumento, é isso? Aham, okay. Aham. E o mecanismo eu já falo em seguida, mas tem um poder ligado à verbalização, né? Que é uma Shakti. Shakti é poder, né? Mantrika Shakti, né? O som do mantra, o som do verbo, o som da voz, o poder do verbo, o poder da voz. E há um instrumento, inclusive, em sânscrito chama, bom, tem a palavra, o verbo vak, V-A-C-H ou V-A-K, né? Que significa verbo, né? Então tem Vaksaravasti, né? Que é o nome do instrumento do que daí transforma o invisível em visível através da fala, né? Que é a vinha de Shiva, são as três cordas de Shiva, né? E que é modulada através das inflexões de prana. Então, aí o prana em cada um, o poder em cada um, é que vai tensionar as cordas vocais, para que daí, de acordo... Veja como é um processo, assim, extremamente oculto, esotérico, profundamente esotérico, o processo exato, né, da vibração da corda vocal, para que aquela vibração na corda vocal produza um som, uma palavra, e essa palavra ela seja representante daquela ideia, daquele conceito, daquele ser invisível que se manifesta e é reconhecido por aquilo, né? Então é como se fosse o tempo inteiro você trazendo coisas do invisível para o mundo da matéria através do verbo, através da voz, através da palavra, né? Você falou da música. A música, ela não é a palavra, a música ela está embutida na palavra. A ciência da música está contida na palavra, porque... São três coisas distintas, né? Música, som, voz, né? Sim, assim como ritmo, harmonia e melodia. Isso, né? Então, aí dentro da palavra,
Eu tenho várias entonações e dentro da palavra, então, nós temos 7 notas musicais, né? Então, o volume de poder que uma palavra pode ter, ela é dividida em 7, só que cada uma dessas 7 linhas de poder que uma palavra pode ter, ela é dividida em mais 7, e dentro dessas 7, outras 7 e mais outras 7, tornando assim quase infinita as seções, as variantes do poder que uma palavra pode ter, desde o que ela representa, o que ela significa, a forma como ela é falada, o ambiente em que ela é falada, o tom em que ela é falada, né? E o quanto eu sei a respeito daquilo que eu estou falando, assim. Por isso que daí o professor Henrique Gessow fala assim: a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Sim. Ponto, né? Por quê? Se eu detenho o conceito sobre aquilo, então eu faço com que tudo aquilo ele se concentre em uma explosão. É como o ribombar do malhete ou o ribombar do trovão, que é a voz ecoando. Quando a voz ecoa, ela faz o quê? Ela traduz todo esse conhecimento universal em algo, né, que pode ser compreensível pela outra pessoa. Se eu falo um mistério para você, a gente está existindo junto aqui, né, mas não chegou até você ainda. Daí eu vou e digo para você, alfa. Aí, como você ouviu e traduziu essa imagem, então essa imagem que agora está em você te permite também olhar para o lugar onde está o alfa, que foi o que eu falei, né? Aí você cria teu próprio caminho. Aí aquilo que antes era invisível, né, para você primeiro ficou audível, e após ficar audível, e para ficar audível tem que ficar visível para a mente. Bela analogia. Para ficar audível tem que primeiro ficar visível para a mente. Eu já sei o caminho, né? E em ficando visível para a mente, daí a tua mente ela tem condição de tentar ficar na altura em que a coisa está e olhar para a coisa. Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. O invisível através da voz ficou visível para você. Muito interessante, bem colocado. É assim que bem colocado. É assim que a matéria se manifesta. É assim que o universo veio a existir. É assim que a divindade age, é assim que o invisível interage com o visível, é assim que a matéria adquire consciência através do verbo. E na medida em que essa consciência acontece, né, aí a matéria adquire condição de também propagar o verbo, né, e aí então vai cada vez mais dando densidade até um ponto em que o verbo toma matéria. O verbo toma matéria? Como é que é isso? Ele é o invisível, né? Sim, tá. Daí ele é visto por vários, essa visão de vários dá densidade, essa densidade faz com que seja realidade. Existe teurgia sem palavras ou não? Ou a palavra é imprescindível na teurgia? Pergunta simples. Só. Sempre são. Não, porque é o seguinte, vamos supor que eu... O que nós estamos falando? É muito interessante a tua pergunta, por isso que eu parei. O que você falou é teurgia, pura teurgia. Lógico. Então, nós conversamos aqui 14 anos de teurgia. Exatamente, né? Então por isso que eu parei. Então, é muito interessante a pergunta, por isso que eu parei, porque é exatamente a sequência da conversa. Porque, vamos supor assim, eu vou interagir com um invisível qualquer, né? E tem a ver com as múltiplas vozes para chegar num código de linguagem só. E é bem isso, né? Então, eu vou interagir com um invisível, né? Qualquer. Um elemental de qualquer um reino desentrelaçado, um Deva, um Muni, um Totem, um Todd, com o povo que guarda uma embocadura, com o pessoal de Duarte, de Agartha, Shambhala, não interessa com quem seja, né? Com o universo, aí vai da crença de cada um, eu vou tentar interagir com o invisível. Só que é o seguinte, todo invisível tem código de linguagem. Todo invisível se comunica através de um código de linguagem. A voz, ela é universal para todos os que existem.
O que acontece é que dependendo do mundo onde isso aconteça, então daí pode não ser através do som no conceito que a gente compreende. Sim. Mas, por exemplo, assim, como é que uma planta se comunica? Qual é que é a voz da planta? A planta ela se comunica de várias formas, né? Sem eu chegar no ato do tato, que o tato em si também é uma conversa, né? Como é que a planta vai se comunicar? Através da matiz de cores que daí ela emite, isso é um nível de conversa, ou através do aroma que ela emite, é um nível de conversa, né? Então, quanto menos evoluído é o ser na escala evolucional, né? Quanto menos evoluído na escala evolucional ficou feio, mas quanto menos evoluído é o ser no caminho vida, energia, vida, consciência, mais difuso é o código de linguagem. Isso é uma chave para compreender tudo que se deseja em termos de invisível. E também para estabelecer uma conversa que vai desde você conversar um comando para um animal, né, até você conversar e fazer um pedido para o teu santo preferido. Todos, né, assim, tem um código de linguagem, tem um canal, tem uma maneira de conversar, né, e aí então todos compreendem. E quanto mais evoluído é esse ser, mais difuso é o código de linguagem. Por exemplo, qual é que é o código de linguagem do mineral? É difuso, ele não consegue se manifestar, né, não compreensivamente. Agora, se eu conseguir ver o aura, se eu conseguir ver o que emana de cada um mineral, né, aí então eu já estabeleci um código de linguagem, né? Então você vai fazer a terapia com pedra, com cristais. Isto. Se você não conhecer o código de linguagem do mineral, pouco ou nenhum valor possui, porque você não sabe a linguagem que ele fala, cada um desses minerais diferentes, e aí não sabendo a linguagem que ele fala, você não consegue compreender e não consegue aplicar no código de linguagem para saber assim, tá, no meu organismo, aí o meu baço, ele está falando qual é o código de linguagem, ou a narrata, o cardíaco, está falando qual é o código de linguagem, o que está me faltando aqui em termos de minerais, ou de inteligência mineral, de essência mineral, o que está faltando? Aí eu escuto assim, não, está me faltando aqui a essência mineral cor rosa, né? Aí então eu vou fazer com que aquele mineral que só fale rosa, né, ele venha conversar com aquilo que em mim precisa de quê? E aí vem uma grande, assim, a grande chave, assim, um grande caminho para a cura. Todo órgão, toda disfunção, toda não saúde do nosso organismo é porque ele não tem com quem conversar, ninguém o ouve. Então, no momento em que eu tenho uma não conformidade elétrica em determinado lugar no coração, né, e aí eu sei um elemento externo que converse naquela frequência, aí então sim ajuda. E aí pode ser, aí sim, uma pedra naquela cor que converse aquilo que o meu coração precisa ouvir, né? Uma planta que converse aquilo que o meu fígado está precisando ouvir. Percebe? E isso se aplica ao alimento, se aplica ao ar, se aplica à conversa com as outras pessoas, se aplica às emoções, aos pensamentos. Fractais, tá vendo? Coisa que eu lido aí. Exatamente. Ciência pura. Mas é um código de linguagem. Perfeitamente. É um código de linguagem, né? É um código de linguagem. Então, quando eu vou, então voltando à questão, conversar com um determinado elemento, daí eu posso conversar sem voz através de símbolos e vou ser compreendido, porque eu consigo estabelecer uma conversa, porque a voz que aquele conglomerado de consciência pratica não é através do verbo, a linguagem, mas é através de símbolos ou números, o que seja. Só que assim, eu estou conversando e a conversa sempre é de cima para baixo, né? Se a conversa é de cima para baixo, implica em comando, né? E aí eu tendo estabelecido um código de linguagem, daí então vem o comando, vem a orientação, vem a sequência. Tudo isso é simbólico, hein? Em cima, embaixo, isso aqui. Sim, né? Lógico. Estamos falando aqui para não...
Não, porque senão vão pensar que daí eu estou dizendo que no programa nós somos superiores a... Isso, então não que a gente tem essa... A diferença entre a pedra e o sol é só quem é mais antigo. Pronto. Porque o que anima o sol é o que anima a pedra. Sim, só que a pedra fala menos que o sol, né? E aí a pedra precisa do sol para existir, porque a pedra, todo mineral, ele evolui como nós evoluímos, né? E aí tem vida, tem a consciência de grupo, tem karma, tem exatamente a mesma coisa. As nuvens têm, os minerais têm, os animais têm, as plantas têm, os homens têm, os elementais têm, os devas têm, todo mundo tem, tudo a mesma coisa, né? Então, concluindo a tua pergunta, então, na prática da teologia em si, e a teologia em si é conhecimento, é integração com o meio, o viver extensamente ou integralmente a ciência da vida, implica no verbo. Porque o verbo é um dom. Se diz assim, todo anjo, veja como é, todo anjo deseja ser humano, porque o humano divinizado, ele é superior a qualquer anjo. Todo anjo quer ser humano, porque todo humano divinizado quer ser é superior a qualquer anjo. Olha. E sabe por quê? Porque daí, tipo assim, o ser humano, ele se não fizesse por si, então vai chegar daqui a era sem conta, a éon sem conta, ele vai estar em um estado angélico ou ígneo, ou o que seja o caminho natural, né? Só que então são aí algumas centenas de milhões de anos para frente, isso não interessa quanto tempo, né? Só que daí pelo momento evolucional que a gente vive hoje, e por ter sido dado ao ser humano então o livre-arbítrio, né, com interferência em karma, em dharma, ter sido dado a individualidade, aquele eu arranca, né, o eu sou, e por estar ligado então sete planos universais e uma mesma criatura com o poder de fazer o que bem entenda, se o ser humano então ele consegue através do caminho da iniciação compreender e se assenhorar de todos os planos, ele está fazendo um saque contra o futuro em si mesmo. Então ele adquire hoje a consciência que só viria a ter daqui a eras, e por conta disso ele então tem essa consciência em um plano que ainda está desenvolvendo o que seria a mente concreta com rudimentos de mente abstrata. Portanto, ele tem a compreensão do próprio universo superior a qualquer um deva, superior a qualquer um anjo, né? Então, esotericamente se fala isso. Bom, então, a questão de se comunicar uma só voz. Quando a gente pensa assim, vamos todos nos comunicarmos a uma só voz, tranquilo. Vamos fazer uma parte. Você vai continuar tranquilo? Sim, não, tá tranquilo. Vamos voltar no tempo. O que significou esotericamente, o que significa esotericamente a tal Torre de Babel? Sim, é a sequência da conversa Então agora. Vamos seguir, vamos lá. Então, bom, primeiro que daí Babel não tem a ver com Babilônia, não tem... Sim. Né? E em hebraico Babel é casa de Deus. Né? Babel é a casa, né, de Deus. Babel na Atlântida é a origem de Babel, do mito, né? Que é lenda, e se é mito e lenda, portanto é história, é a Atlântida, né? Então, aí quando então, e veja como é interessante, existia uma única linguagem na Atlântida, mas aí quando fala única linguagem, não é uma língua, não é o verbalizado, porque cada cidade se expressava em um código de linguagem com um gênio diferente, um estado de consciência diferente, mas existia um código de linguagem comum na Atlântida, que era o fato de a divindade estar interagindo diretamente. Então isso criava uma harmonia. Então todos os idiomas diferentes falados eram harmônicos entre si, porque havia uma consciência, né? No momento em que daí ocorre aquilo que levou à queda Atlântica, essas coisas assim, né?
Então, há um movimento contrário a uma determinada cidade, que seria a 8ª cidade da Atlântida, né? E a 8ª cidade era a Babel, né? Era a casa de Deus. E aí esse movimento, disso derivaram várias lendas, né? Inclusive tem uma lenda grega que daí então eles colocaram um monte sobre outro monte, daí sobre esse monte o Monte Olimpo, sobre esse mais um, para chegar perto de Deus. E os titãs destruíram, daí então por vingança Zeus pega os titãs e os lança no Hades, no inferno. Então todas as teorias, todas as tradições criaram lendas. Então há uma revolta contra a 8ª cidade. E aí isso leva à queda Atlântida. No momento em que a Atlântida cai, o idioma único se perde, que era a harmonia, que era a paz, que era o idioma sagrado, ou a linguagem dos pássaros, né? Chama. Tem uma música, essa música é baseada em alguma coisa que fala assim, ainda que eu falasse a linguagem dos deuses, sem amor eu nada seria, né? Alguma coisa assim, tem uma música que fala isso e é baseado em um escrito, agora não vem ao caso, né? Então aí se perde a harmonia, e a harmonia é que transforma, por assim, se você fala determinado idioma, se você só fala grego e eu só falo o idioma brasileiro, né? Mas aí a gente convive no mesmo local, e a gente desenvolve respeito, fraternidade, ética. Perfeito. Essa é a linguagem única. A linguagem única não é o idioma de cada um. Perfeito, né? Bem colocado. Então essa é a voz única, é aquilo que nos une, aquilo que nos torna iguais, porque todos nós somos exatamente... Isso é fraternidade, altruísmo, né? Isso aí essa que era a linguagem universal. Essa que é a língua. Se diz que... Qual é que era? Já vou voltar à questão de Babel. Era Tibérios, aquele vidente cego de Tebas. Acho que era Tibérios Tiresias. Como é que é o nome da... Qual é que é teu nome, criatura? Ele não quer dizer o nome, não. Mas então... E é interessante que daí ele fica cego, porque então ele era um sábio, e aí essa parte não vou falar, não precisa. Mas então ele fica, aí a deusa tira a visão dele por castigo, né? Mas aí Zeus dá a questão, por como ele não tem visão, dá para ele o poder dele ser um vidente, né? Sim. E aí se diz que ele era o único que sabia a linguagem dos pássaros, porque ele tinha aprendido direto com a deusa da sabedoria, né? E aí ele ensinou para 3 pessoas somente na Grécia a linguagem dos pássaros, né? Na época, né? Um não vou dizer, o outro é o Tales de Mileto e o outro Apolônio de Tiana. Então eles sabiam. Apolônio era fera. Apolônio de Tiana, a gente sabe quem foi, né? Então diz que os únicos dois que sabiam a linguagem dos pássaros, né? E a linguagem dos pássaros, no caso, é a sabedoria da harmonia, é a contemplação, é o samadhi, né, é o estado de Crestos, é um estado búdico, é você chegar naquele estado de compreensão, que daí então você compreende a coisa antes que ela seja verbalizada, né? Então você sente a coisa superior, vê a coisa superior, seria quase um estado búdico. Então a linguagem dos pássaros, né, ela seria uma linguagem átmica búdica, né, porque ela tem em si o quê? Ela tem conceitos, assim como tem idiomas hoje que são funcionam baseados em ideogramas, né? Como o alemão, você pega 3, 4 conceitos e forma uma palavra só, como o kanji, como, né? Então, vários idiomas. A linguagem dos pássaros seria assim, só que é um conceito, daí não no mundo humano, mas no mundo divino. Essa seria a linguagem original. Então, essa era a linguagem original, a única linguagem, a única voz na época da Atlântida. E isso que daí, veja só, então tem a primeira, segunda, terceira e quarta cidade até a época, né?
E a primeira e segunda cidade sequer tinham corpo físico. A terceira cidade, o idioma lemuriano, ele era assim, mas baseado em inflexões. Não vou citar, né? Não vou reproduzir, mas ele era baseado em inflexões, porque como eles não tinham visão desenvolvida, como ainda não tinha consciência desenvolvida, havia uma não fronteira entre o pensar do ponto de vista de alma-grupo e o realizar fisicamente, né? Sabe que hoje o que impede, né, que aconteça a magia do verbo o tempo inteiro é a ignorância que na mente reside, né? Então a mente, ela é o que separa o ser humano de conhecer a linguagem dos pássaros, ou linguagem gina, ou sagrada, ou agartina. Quer dizer que hoje você define a mente como limitadora, né? A mente é a limitadora. Ela é, porque ela é a interface entre o humano divino e a matéria. Sim. Porque a matéria é o físico e o divino é o que está acima, né? E aí o astral e o mental, que é a mente de cada um, ele é o que separa a caminho de ser o que une. Por isso que muita filosofia, principalmente oriental, diz a questão da não-mente, né? De você... seria o não eu enquanto eu de persona, né? De máscara, né? Ou o não-mente no sentido de não entregar as decisões para a mente. Perfeito, que é a sequência do que eu vou conversar. Ótimo. Agora. Então daí a questão da Babel, então vê se então as cidades atlantes se rebelam contra a oitava, né? E se diz que cada cidade atlante, ela era cercada por muros altíssimos, né? Daí também não pode levar, na verdade, assim, na acepção literal da palavra, não é que existia um muro entre cada cidade, né? Não é assim que funciona. E fala que daí existia a oitava cidade, que era a cidade com as altíssimas muralhas. E quando há a queda, então a Atlântida passa a ser a Agartha e a oitava cidade passa a ser Shambhala. Mas não é que então existiam muralhas que daí quiseram ser invadidas e se construiu a Torre de Babel naquela altura para chegar, né, os humanos à mesma altura em que tivesse Deus. A ação houve, né, e realmente a intenção era tomar Babel, né, Babel. E aí por conta disso houve a queda atlântica. No momento em que houve a queda, a única voz, o único idioma, ele foi perdido, e aí todos e cada um passaram a falar o seu próprio idioma. Mas perdeu-se aquela harmonia, né? Perdeu-se o... Perdeu, e aí vem o que você falou agora, mas então daí a Babel é porque então os seres humanos começaram a falar árabe, chinês, holandês, português, inglês, hebraico, celta, aramaico, né? Não é, a Babel não é esse idioma, até porque o idioma de cada povo, ele é um gênio, que ele expressa o poder que aquele povo pode vir a realizar. O idioma de cada povo, ele é só um elemento mágico que é dado a cada povo para que através dele, na prática dele, com consciência dele, se assenhorando dele e trabalhando em e com ele, se traduz o tempo inteiro conscientemente o invisível para o visível. Essa que é a função do idioma, é materializar o invisível. E aí o gênio, ele tem em si todos os potenciais daquele povo. Então, os idiomas que daí passaram a existir, as muitas vozes, não é o idioma dos povos, até porque naquele momento, então, a questão aconteceu na quarta cidade. A quarta cidade tinha uma linguagem, um código de linguagem só, né, que o Atlante, depois uma parte da escrita Atlante cursiva, daí derivou para ser a escrita rúnica, né, e aí as 3 linhas de escrita dos egípcios também são derivados atlantes, a própria raiz do sânscrito caminha em direção à Atlântida, e daí lá, em questão de idioma, então a gente se aproxima do que seria a linguagem pós, que seria o César, Batan, essas coisas assim. Mas isso são idiomas, né? Tá. Assim, não é então, código de linguagem, não é a voz. A voz que foi perdida e o que se criou então em termos de estado babelino, né, humano, ou pandemônio, é que daí cada ser humano passou a falar uma linguagem própria, única.
faltando exatamente aquela harmonia entre todas. Exatamente, porque daí você imagina se, Grego, assim, no teu organismo, e a partir de determinado instante, cada átomo começasse a falar um código de linguagem independente, né, e se sentisse ameaçado ou hostilizado pelo átomo que lhe é seguinte. Então, eu, enquanto átomo, né, eu tenho medo, receio, odeio, empatia, ou antipatia, ou amor, né, ou o sentimento de superioridade ou inferioridade com relação ao átomo que está do meu lado, né? E nós, entrelaçados, é que vamos formar a matéria. E nós, entrelaçados, é que vamos formar os tecidos. E nós, entrelaçados, é que vamos formar os órgãos. E nós, entrelaçados, é que vamos formar o sistema. E os sistemas entrelaçados é que formam o conceito de corpo. E o corpo é onde há a permissão para que a vida aconteça e se entrelacem os 7 planos. E o que eu sou, então? Eu sou um pandemônio, eu sou uma Babel. Com certeza. Né? Agora imagine o seguinte, isso é impossível com relação aos átomos, porque a gente não existiria enquanto unidade, né? Mas e se cada um de nós é um átomo do universo, é um átomo da divindade? Porque a divindade manifesta, ela tem um corpo físico que é toda a matéria e nós fazemos parte. Então como é que a gente se outorga o direito de ser completamente independente do átomo do lado? Ou ter antipatia? Essa é uma boa pergunta, e aí? O resultado é Babel, é o pandemônio que a gente vive, né? E aí sabe o que acontece? Como cada um tem um código de linguagem diferente, e tem um outro aspecto ainda, vou fazer um parênteses. Por que cada um de nós tem um código de linguagem diferente? Por que cada um de nós tem uma voz diferente, né, do outro? É porque em nós existem muitas vozes, nenhum de nós fala com uma única voz. Por quê? Porque para que eu conseguisse... Estamos com tempo ainda? Tem. Então, para que eu conseguisse falar com uma única voz, eu tinha que ter uma estrutura de autoridade, né? Como eu não tenho uma estrutura de autoridade interna, então, por exemplo, assim, um exemplo bem simples para compreender. Você está pensando em alguma coisa, né? Aí quando você está pensando em alguma coisa, então é essa voz que você está ouvindo em você mesmo. Daí esse pensamento ele se desvia e aí já começa a falar uma outra voz, tipo assim, não, vou sentar para meditar, né? Aí você não vou me concentrar para meditar. Daqui a pouco você está pensando na conta que tem para pagar, no cinema que você vai. Então é como se cada um dentro de nós tivesse uma voz independente, né? Então todas as emoções dentro do ser humano, cada uma tem uma voz independente, porque ela pensa que ela em si é um ser independente. Todo conhecimento, ele tem uma voz independente. E o ser humano o que é? Ele é um pandemônio, ele é uma Babel, onde todas as vozes se veem como únicas, se veem como seres autônomos, se veem como superiores aos outros. Por isso que no ser humano, de maneira geral, nenhuma voz respeita o outro em si mesmo. Então, se eu estou pensando, não, agora eu estou pensando nesse assunto aqui, estou tentando ler o livro, né? Aí eu estou lendo o livro e daqui a pouco eu estou pensando que eu estou com vontade de comer doce. Eu estou pensando que depois de noite eu vou no cinema. Eu estou pensando que no dia 30 tem conta para pagar. Daí assim, puxa, mas que falta de respeito, porque agora, que é a voz que está falando, sim, eu estou falando que eu estou lendo, eu estou pensando. Como é que a voz cinema, a voz conta, a voz desejo de chocolate, ela vem e se sobrepõe à voz que está com... É como se fosse uma reunião de sindicato, onde ninguém ao menos levanta a mão para falar, é aquela balbúrdia, né? Sabe, é uma assembleia onde não há uma ordem, não há chefia. Então, como em cada ser humano não há uma única voz, isso se exterioriza, né? Isso se externa. Daí então, o ser humano se manifesta agora com uma voz, daqui a pouco com outra. É como assim, dependendo do ambiente onde eu estou, eu tenho uma voz, né? Eu tenho uma linha de verbalização, né? E isso expressa o que em mim existe, porque se em mim não existisse, de mim não se manifestaria. E aí, no momento em que cada ser humano tem em si uma grande multiplicidade de vozes, isso exteriorizado faz com que então daí todas as vozes de todos os seres humanos queiram ser ouvidas com prioridade,
né? E aí, como todas as vozes que tem em você não me dão prioridade, eu não dou prioridade às vozes que em mim existem, você passa a ser meu antagônico. Você me lembra, você falou que no passado tudo era harmônico, antes, durante a Atlântida, era harmônica, existia essa voz única. Depois nós perdemos essa voz, você contou tudo isso. Eu assisti um filme que eu não lembro qual é, mas O Mundo das Ideias está aí. Quem escreveu o filme, quem fez o filme, captou do mundo das ideias, onde, não sei que situação que era ou uma invasão alienígena, ou alguém que falava alguma coisa. Então, esse ser, essa entidade que estava falando, esse humano, ou seja lá o que for, ele estava falando para o mundo, para o planeta, e todos os governos e as pessoas que estavam sintonizados nas suas televisões, tudo isso aqui, compreendiam perfeitamente. O cara estava falando na língua dele, sei lá o quê. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, primeiro, é factível. Por quê? Porque alguém captou no mundo das ideias, quem fez o filme, conseguiu passar para o filme, conseguiu transmitir isso aqui e mostrou que é factível. Ou seja, você tem mais condição de explicar nas suas palavras melhor do que eu. Esse interlocutor ali, o que estava falando para o planeta inteiro, de diversas línguas, e todo mundo entendia o que o cara falava, então ele tinha alguma coisa, ele tinha algum comando que fazia. Ou seja, existe alguma coisa, alguma fala, algum comando. E você sabe que assim, isso é uma coisa muito interessante, que sabe que daí vai chegar um momento no mundo em que vai existir um único padrão monetário, que é o padrão monetário da fraternidade. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, uma boa oportunidade de esclarecer, porque quando se fala assim, o único padrão monetário, as pessoas pensam assim, puxa, uma única moeda, fala assim, uma única religião, puxa, então vai ter uma religião que vai nos proteger, né? Uma única divindade, puxa, e um único idioma. Não, o único não é nesse conceito. Quando fala assim, um único padrão monetário, o padrão monetário é o padrão monetário da fraternidade, sinarquia, né? Uma única religião é porque é a religião do religare, que é ligar o homem a si mesmo. E o único idioma é exatamente isso que você falou. O único idioma é um idioma que seja comum a todos os seres humanos, o amor universal. Perfeito. Esse é o mundo da manifestação de Maitreya Buda, né? E é para isso que se trabalha, para que isso se estabeleça. Mas daí não é que fisicamente um só idioma, porque daí você vai ter que ou aculturar todos os seres humanos, ou exterminar todos aqueles que não falam a tua linguagem. O único padrão monetário, então todo o sistema de trocas do mundo vai ser feito uma única moeda? Não, pode ser qualquer valor, dependendo da cultura de cada povo. Só que o único padrão monetário é a fraternidade. Então, fraternidade, né, liberdade, igualdade, daí, naqueles preceitos na educação, na justiça e na economia, fazem com que estabeleça um mundo onde todos os seres humanos se compreendam. Aí você chega como assim, você chega num mundo que você não tinha ido ainda, não é? E o som que sai daquele ser humano, o teu gênio de idioma não consegue fazer a imagem, não consegue traduzir, mas você tem uma linguagem universal. Vai lá e abraça. Isso, claro. A fraternidade é a linguagem universal. O amor universal é a linguagem universal. Esse que é o único idioma. Então, o professor Henrique de Souza, ele diz assim, cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Quer dizer, os humanos se afastam da própria divindade. E daí dá para criar uma expressão nova. Cada um constrói seu próprio idioma para que o meu permaneça ignorado. Ou cada um constrói sua própria linguagem para que a minha permaneça desconhecido ou incompreendido. Sim. Então, cada um de nós fala o que quer, cada um de nós dá voz àquilo que em nós existe e que precisaria ser ensinado ou aculturado. E o que eu preciso então de aculturar as vozes que em mim existem? O que eu preciso ensinar as vozes que em mim existem? Eu preciso sacrificá-las, matá-las? Não, eu preciso ensinar todas elas fraternidade. Quando todas as vozes que em mim existem aprenderem a fraternidade, automaticamente eu começo a falar a linguagem dos pássaros, né? Eu começo a falar a linguagem da lagarta. E aí eu sou compreendido em qualquer mundo visível e invisível. O que acontece?
Por que a divindade ou os deuses de cada religião, ou os deuses de cada pessoa, ou os santos de cada pessoa, por que eles não ouvem as súplicas? Por que eles não ouvem os pedidos? Porque não tem código de linguagem. Então, no momento em que as vozes em você, em mim, em você serenarem, no momento em que eu falar como um único ser, como uma única pessoa, aí então a minha voz pode ser ouvida, né? Em a minha voz sendo ouvida e com o código de linguagem adequado, eu converso com quem eu queira em qualquer lugar do universo, sendo respondido por qualquer ser, qualquer pessoa, qualquer energia, qualquer poder que exista manifestado na matéria. Sabe o que você me estava falando, me chamou a atenção para um negócio interessante, estranho, que você pode ter explicação. Eu já vi pessoas com deficiência mental, algum transtorno, ou depressiva, depressiva não é deficiência mental, estou falando com algum transtorno. Pessoas que têm transtornos mentais, elas conseguem alcançar níveis, ou descobrir coisas, ou então acessar esses códigos que você está falando, muito mais fácil do que uma pessoa considerada mente sã. Como é que você explica um negócio desse? Alguns casos. Alguns casos, sim, senhor. Alguns casos, porque às vezes quando o que se conceitou como deficiência ou restrição mental implica em uma capacidade física de entrelaçamento em manas na mente concreta, daí então acontece como se fosse uma vedação, porque mesmo que daí o espírito, a mente abstrata dele tenha a compreensão total, essa compreensão, essa voz que emana da mente abstrata, ela não é compreendida pela mente concreta por uma restrição física. Tá. Né? Então, como não é restrição física, a mente concreta, o cérebro, ele vai ficar à mercê do que exista dali para baixo. Né? Ou da mente concreta para baixo, ou do astral para baixo, ou do instinto para baixo. Vai depender do tipo de limitação que existe na estrutura que a gente chama de manas, que daí, então isso determina a minha limitante. Se não é uma limitante física, sim, né? É uma limitante, pode ser até um negócio é uma limitante benéfico, psíquica, então. Né? Você pega a criança autista. Sim. Optou por não interagir com o mundo, funciona perfeitamente. E no silêncio, às vezes, funciona até melhor do que quem fala. É isso aí que... É quem dá voz a muitas vozes, né? E é completamente impossível, né? Porque se não fosse assim, então... eu citei agora há pouco o caso do vidente que era cego. Ele era cego, mas via o que os olhos não veem. Perfeito, tá né? aí. Ou você é surdo, mas ouve aquilo que a propagação do tato não vai mais fazer. Entende? Então não dá nunca para linearizar, né? Não dá para dizer assim, todos que são assim é assim, não dá para você estabelecer um conceito geral sobre tudo, porque a gente vive em um mundo de mistérios. Né? Mistérios, mas mistérios que são mistérios que estão aí para serem desvendados. Eles estão aí, eles se apresentam. Óbvio. Para me desvenda aqui, cara. Mas óbvio. O pior é quando você desconhece alguma coisa que você nem sabe que existe. É porque a vida, ela existe para isso. A vida do ser humano hoje, ela acontece para quê? Para que o ser humano se assenhore do próprio universo onde ele existe. O que acontece é que daí a gente despende tanta energia com essa gritaria que existe na alma de cada um, que a gente não consegue se expressar em um único código de linguagem. Quando eu não tenho um código de linguagem, vamos supor assim, ó, o corpo vital, ele é formado por um conglomerado de elementares baseado no instinto e no conceito de vida mais básica, né? Cada um emana uma voz, cada um grita a sua maneira para que a coisa se faça ali, aquela ordem caótica exista e a vida continue acontecendo. Para que daí o corpo vital consiga conversar com a emoção, para que eu tenha uma emoção vitalizada, há que ter um código de linguagem. Né? Porque senão vai ser sempre separado, e daí ou você vai agir por instinto, ou por emoção, ou na razão, ou... Então, enquanto você não faz com que daí haja um silêncio, haja uma harmonia, né, não hajam tantas vozes, ou você seja uma única voz, né, de vitalidade conversando com a emoção, eu não consigo ensinar a vitalidade e a emoção. Quando é uma voz única, chegou o embaixador do plano vital, né? Aí, plano astral, senta e ouve. Senta, ouve e aprende. Senta, ouve, aprende e vai repartir.
né? Aí então você conseguiu ensinar ao plano das emoções. Quando ele está pronto em termos de vitalidade, está organizado, que assim, não há dispêndios, não há não conformidade, não há não saúde, ele está pronto para ouvir ou para conversar com o plano da mente concreta. E aí assim vai até que quando chega o ponto em que se eu não tenho isso que essa balbúrdia, essa situação babelina, esse pandemônio, ele faz com que daí a minha alma serene. No momento em que a minha alma serena, né, eu estou pronto para ouvir o quê? Aí sim a minha mente abstrata, aí o plano búdico, aí então a gente começa a conversar e somente através da conversa eu consigo aprender outro idioma, porque eu tenho que educar a minha audição. Então eu tenho que educar a mente concreta a compreender o que o abstrato está dizendo. Eu tenho que educar a minha emoção a compreender o que a razão está me dizendo. Eu tenho que educar o instinto a compreender o que a emoção está me dizendo. Eu tenho que educar a matéria, o corpo físico, o átomo, né, a compreender o que a vitalidade consciente está me dizendo. No momento em que acontece isso, harmonia. Todo mundo conversa a linguagem dos pássaros. Eu estou pronto, preparado para conversar nesse código de linguagem com todos. E daí, ex abundante accordes os loquitur. A boca fala o que do coração transborda. Né? Aí eu vou e eu todo sou aquilo. Eu todo sou harmonia. Eu todo sou paz, fraternidade, amor universal. De mim uma voz só ecoa. A receita está aí. De mim uma voz só ecoa. Né? E aí essa voz que ecoa de mim é aquilo que em mim está, e como eu sou a divindade ela não só fala através de mim, a divindade está em mim e é mim não dá, né? É mim ruim, mas então eu passo a ser a própria, né? Antropomorfizado, verbalizando, e aí o que? Cada coisa que eu vá criar, né? Aí é o próprio exército, o próprio universo, né? Falando através de mim, né? É como isso daí. Então sim, aí sim, quando Zeus fala, quando Júpiter fala, é o trovão que rasga o céu, né? É o caminho de cada ser humano. Quando ele for tendo em si amor universal, compreensão, vontade, sabedoria, ele vai se expressar, vai verbalizar. Aquilo rasga o mundo humano, transformando irreversivelmente. Então, a ausência ou a falta de silêncio ou a falta de uma única voz é o que cerceia o poder inerente, né, o poder inato, né, a cada ser humano. Olha, sabe, é por isso que eu gosto do Vida Inteligente aqui, porque é uma caixinha de surpresa, né? Antes da gente começar, nós começamos a falar no começo do programa, né? Como é que se desenvolve o programa, tudo, e depois a gente não sabe realmente o que vai acontecer, o que vai rolar. Não sabe o título. E é interessante o que acaba acontecendo. Então hoje, esse tipo de assunto, sim, porque o engraçado é que hoje eu estou suando. Tá vendo? Não está suando porque... Não, porque que quando a gente vai falar sobre o verbo, a gente tem que ir no lugar onde o verbo se origina. E daí isso causa uma alteração orgânica, e porque a gente está com a temperatura adequada, fica a temperatura orgânica adequada ao lugar onde a coisa está, né? E aí lá a temperatura é diferente. Que bom que você se sentiu bem. Que legal. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Obrigado a você. Eu agradeço por mim e por todos, né? Porque quando a gente atinge quando chega ao final de é como se fosse um banquete aqui, quando a gente chega satisfeito, né? Não está estufada a barriga, você está satisfeito, está sentindo bem, só pode agradecer mesmo, né? Então é isso, foi muito bom. E veja que daí, só para complementar, esse assunto, ele é vastíssimo, né? Com certeza. Porque se fosse conversar sobre o ato de gerar a voz, e sabe que daí no gerar a voz e na forma de gerar, e por isso assim, inclusive a forma de cantar, mantra, essas coisas, se você tiver consciência de como, né, daí é a própria divindade produzindo som na matéria, daí então, e você sabe assim, só pensar uma coisa muito interessante, né? Uma coisa muito interessante, a diferença entre, e eu só vou falar isso, não vou explicar, tá? A diferença entre uma bolha de sabão, né, e um Deva protetor da humanidade
é só a força do pensamento e a força da voz que eu coloco na criação dele. Olha, é isso aí. É bem isso aí. Pra vocês pensarem, tá? Valeu, Jorge. Obrigado. Para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa, longa e profícua vida. Isso aí.